mais uma vez apelar para que façam-se diligências no sentido de resgatar as 18 pessoas que encontram-se estagnadas na província de Maputo, no troço da Estrada Nacional número 1, na zona 3 de fevereiro. Para já, temos aqui no estúdio o advogado Ambrósio Sambamate, que vai nos ajudar minuciosamente a olhar para esta situação, não é, de cheias, que também há situações de vizinhos que tiram água para outros quintais, e também temos tido relatório de espancamento por conta das discussões que estão a vir. Desde já, Ambrósio Sambamate, apresente-se e como é que olha para esta situação do fenômeno que está a assolar Moçambique. Que cá estivéssemos e discutíssemos. Infelizmente, essa questão que eu vou chamar de cíclica, porque anualmente nós sabemos que durante este período chuvoso ocorrem diversos problemas relacionados, por exemplo, às chuvas, intempéries e, sobretudo, se nós pensarmos um pouco na zona centro, ocorrem já efetivos ciclones e problemas mais graves. O que efetivamente tem estado a acontecer não é novo. O que deve chamar a atenção ao Estado e ao Governo sobre a necessidade de tomada de medidas para corrigir a situação. Falo disto mais concretamente relacionado àquilo que chamamos de ordenamento de território. É verdade que hoje podemos discutir a questão mais voltada àquilo que é a questão de gestão jurídica de calamidades, da resposta, sistema de alertas, efetivo funcionamento do sistema de alertas e existência de mecanismos de evacuação. Mas a questão, na minha forma de ver, depois de refletida, tem sido a mesma. Nós temos problemas graves relacionados a fraco ou inexistente ordenamento do território. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, infelizmente, nós continuamos a construir residências, obras, infraestruturas em locais que não deveriam receber infraestruturas. Damos um exemplo muito próximo de nós, que é o bairro, por exemplo, de Costa do Sol, bairro de Mapulene, em que existem zonas que ambientalmente são chamadas de lençol freático. Os municípios, o governo deveria de forma veemente proibir construções de infraestrutura naquela zona. Porque anualmente, havendo este tipo de problemas, chuvas cíclicas, chuvas cada vez mais fortes, o que nós vamos enfrentar naturalmente é este problema. Então, isto há de ser repetitivo, há de voltar a acontecer no próximo ano, se o Estado, o Governo, não efetivamente pôr em prática aquilo que é efetiva política de ordenamento do território. Aliás, em bairros novos, como por exemplo o bairro do Congolote, já há becos. E a pergunta que eu me faço é, como é que um bairro que acaba de nascer em 2008 já tem aquele tipo de vias? Isso chama atenção com relação à ausência efetiva de ordenamento do território, ou seja, o Estado, no caso em concreto, os municípios têm estado a falhar na ideia de organização de onde devem estar as residências. Porque nesses bairros há zonas em que são basicamente bacias freáticas e há pessoas que constroem nas bacias. Então não podemos reclamar construir na bacia e num período de chuva a água ir exatamente ali onde ela deve ficar e depois começar a haver problemas. Eu quero dizer que o Estado deve investir no ordenamento do território, mas ao mesmo tempo as pessoas investirem em infraestruturas resilientes. É isto que para já nós estamos a sentir que está a faltar entre nós para continuamente corrigir esse problema. Esse problema não pode ser corrigido com soluções superficiais. São soluções profundas, estruturais, para reduzir o índice de inundações. Como? Construir. Aliás, vou dar um exemplo também relacionado àquilo que mais ou menos tem que acontecer. Na zona da Vila Olímpica existe ali um rol de residências. Choveu bastante nestes 5 dias, nesta uma semana, mas aquela zona está exatamente intacta, por uma razão muito simples. É que as infraestruturas que estão lá são mais ou menos resilientes e, acima de tudo, tem um mecanismo efetivo de drenagem das águas. As águas, quando saem da vila, elas descem pelo sistema de tratamento e correm para o rio Umbiluze. É aquilo que tem que acontecer. Aquilo é científico. Então, as pessoas não podem construir em zonas inadequadas e o Estado não controla as construções e virem a reclamar. Acredita que devia se inspirar na questão do saneamento que está na zona do desemprego? É a questão, o saneamento faz parte do ordenamento do território. Ninguém tem que construir num local que, do ponto de vista de infraestrutura, não se pode construir. Dou mais um exemplo. Isso não se prende só com questões de intempéries, questões ambientais. Tem que ver, por exemplo, acesso aos bombeiros. No bairro de Chamanculo,
a forma como o bairro está concebido, no dia que tiver um incêndio no interior daquelas casas, é complicado uma viatura do Serviço Nacional de Salvação Pública aceder àquela residência. O que é que está em causa? Ordenamento do território. Então não nos fixemos só na questão, por exemplo, de chuvas, cheias, enchentes. O ordenamento do território resolve muitas questões. Eletricidade. Como é que eu vou colocar ordenar a eletricidade? Tem que ver com o ordenamento do território. Ou seja, deve existir um plano estrutural ao nível dos municípios, ao nível do governo, em que se explique que nesta área, neste bairro, nesta zona territorial, somente este local pode receber residências para efeitos de habitação e infraestruturas, por exemplo, do nível industrial. Por quê? Porque é lá onde o município vai implantar infraestruturas de drenagem, elétricas, água e saneamento que facilitem a operação e uma vida cada vez mais condigna. É o que nós estamos a perceber. E isso exige um investimento. Esse investimento tem que ser sério. Por causa disso, todos os anos vamos sempre estar a reclamar da mesma coisa enquanto não corrigimos esse problema de forma estrutural. Exato. Ambroso Sambamate, ainda neste âmbito de falta de saneamento, ou seja, saneamento precário, e também olhando para a questão das chuvas e inundações em alguns bairros urbanos e suburbanos. Existe a questão da vizinhança. Uns vizinhos tiram água para quintais dos outros, não é? Alguns tiram a água para a rua e dali a água vai para quintais do... Isso acaba trazendo conflitos na vizinhança. Tivemos relatório de ter havido até agressões físicas. Existe uma forma de responsabilização criminal da parte de um vizinho que tira água para o quintal do outro? Bom, a conversa é muito simples com relação a esse aspecto. Eu acho que primeiro, neste período, as pessoas, a sociedade no geral, devem, em primeiro lugar, no máximo, evitar conflitos. É um período em que nós todos temos que nos apoiar e garantir que aquele que está a sofrer tem o mínimo para reduzir aquilo que é o sofrimento. Então, acho, para começar, antes de fazer um comentário técnico sobre este comportamento, queria apelar e usar este mecanismo para que todos nós nos unamos e, no fundo, apoiemos-nos uns aos outros, porque se um vizinho teve a sua casa enchida pela água, não quero entender que o outro não teve a mesma situação. Daí que eu acho que deveriam unir esforços nesse sentido e nenhum deles deveria carregar a água que está no seu quintal e colocá-la no quintal do outro, porque simplesmente, pelo menos, só com base nessa descrição, poderíamos estar a discutir um crime de danos, porque a água há de naturalmente danificar alguma coisa na residência alheia. Mas também, quando o outro vizinho agride o seu próximo, não há dúvidas que estamos esperando pelo menos um crime de ofensas corporais. Não devemos chegar até aí, porque sabemos que a questão é geral, é um problema genérico e é um problema, tal como disse, exige soluções estruturais. Então, o que chama a atenção, termino aqui comentando que é momento das pessoas se abraçarem e se apoiarem para pelo menos resolvermos aquilo que temos agora. Para frente, essa questão estrutural que eu chamei a atenção, ou seja, deve haver investimento sério em ordenamento de território. Olhando para outro aspecto, uma questão um bocadinho provocativa, mas que de facto precisamos cá nos entender. Existem profissionais, alguns do Corpo da Salvação, quem é de direito, que é alertado a respeito de pessoas que estão em eminência de morte, estão a pedir ajuda, estão vulneráveis, não é? Que são dados de responsabilidade de ir lá resgatar e desleixam, não vão lá resgatar. É sabido que, claro, não indo resgatar, isso pode tirar até a vida de quem está a precisar de ajuda. Será que esses profissionais podem ser responsabilizados criminalmente? Mas antes vou pedir também a nossos internautas para partilhar a nossa transmissão com seus amigos, vizinhos, colegas. Nós estamos aqui no estúdio com Ambroso Sambamate, advogado, que está a nos ajudar a interpretar ou a olhar para alguns aspectos, não é? Lidadas com as cheias, as chuvas que estão a assolar Moçambique desde dia 9 de janeiro, que é a última sexta-feira. Indo à questão, Ambroso Sambamate. Bem, é uma questão relativamente simples de resolver. Existe um rol de responsabilidades, até porque a questão de salvação pública neste esquisito e outros também é uma questão de dever que decorre sobretudo das normas jurídicas de gestão de desastres. Então, existe lá o dever do Estado proceder à salvação, mas a questão não pode ser tomada de forma linear e pensar que uma vez que eu fiz uma chamada ou avisamos algum corpo
de Salvação Pública, o NGD e outro associado, a demora ou a falta possa, no fundo, dever-se a uma espécie de culpa. Porque neste período, primeiro, há que ter cautela, sobretudo no que diz respeito aos meios apropriados para este corpo aceder àquele local. E segundo elemento muito corrente é a ausência de meios. Aqui depois podemos discutir por que os meios não existem, sendo que já é um problema conhecido. Mas o que quero chamar a atenção é que muitas vezes o que acontece é, no fundo, a cautela destes meios de salvação pública para aceder ao local. E não quero pensar efetivamente que haja um crime, por exemplo, de omissão de dever, até porque, tal como temos a ver, a efetiva exiguidade de meios. Agora, podemos depois discutir por que os meios não existem e daí a sacar responsabilidades. Mas não quero pensar que um agente de salvação pública devidamente alertado ele tenha se furtado de forma voluntária ao dever de ir salvar. Não me parece que o assunto se deve resolver assim. Seria um pouco superficial e um pouco imaturo pensar que foi avisado e ele deixou de salvar. Eventualmente, há algum aspecto para além daquilo que é a sua capacidade que tenha impactado. Por exemplo, meios capazes, porque apesar de existir, por exemplo, uma embarcação que me permita navegar até uma outra margem, por exemplo, do rio Mazambanini, não quer dizer que aquela embarcação é suficiente, ela tem capacidade adequada para chegar até lá. Daí que há que haver cautela e, eventualmente, muitas vezes demora até salvar-se efetivamente. Mas o que nós chamamos de atenção, mais uma vez, é a necessidade efetiva de haver investimento sério no ordenamento do território em Moçambique. E enquanto isso não acontecer, próximo ano, neste período, estaremos aqui em Eldito a falar da mesma coisa. Exato. Ainda nesse âmbito das inundações urbanas, recebemos várias denúncias, não é, de colaboradores, funcionários, esses que diziam que meu patrão está a me sancionar, mas eu não estou a ter meios de chegar ao trabalho. As vias de acesso não estão a me dar possibilidade de chegar lá, não há transporte no meu bairro. Alguns ainda dizem que por mais que haja transporte, a minha casa está inundada. Eu não consigo ir trabalhar enquanto meus filhos estão sobre as águas. Como é que olha o comportamento desse patronato? Bom, primeiro, cada caso é um caso. Há que fazer uma análise casuística. Vamos pegar abstratamente numa hipótese dizer assim. Não há dúvidas que todos nós, todos os dias, quando abrimos a televisão, quando acedemos às nossas redes sociais, não há dúvida qualquer que estamos perante um risco elevado daquilo que é, no fundo, consequências, inclusive, de inundações graves. Boa parte das pessoas que trabalham na cidade de Maputo reside fora da cidade de Maputo. E são exatamente esses bairros, esses locais que tiveram a maior consequência em termos de inundações, até vou chamar de atualmente cheias, porque pelo nível que as águas atingiram, o assunto está grave, está caótico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, pelo menos, parece-nos que há um justo impedimento que coloca em causa a possibilidade do funcionário ou trabalhador deslocar-se até o local de trabalho. E havendo justo impedimento, não há dúvidas que há obrigação de prestar o trabalho, desde que é avisado, porque também eu não posso esperar que o patrão tome conhecimento via televisão. Claramente que ele vai saber a envolvente, o que está a acontecer no país. Mas é importante haver uma boa fé na execução deste contrato de trabalho e informar, ou seja, é importante que o trabalhador cumpra com o dever de informação e informe ao seu patronato de que de fato está impossibilitado de aceder ao local de trabalho por causa deste motivo. E ocorrendo o justo impedimento, naturalmente que não há obrigação de prestar o trabalho, mas também, como não se prestou o trabalho, não pode haver obrigação de se pagar o salário daquele mesmo dia, por causa do justo impedimento. Agora, entendemos que não pode haver, e nem é razoável, processos disciplinares por causa de um trabalhador que faltou com justo impedimento relacionado à impossibilidade de chegar ao trabalho por causa das chuvas ou porque teve a sua casa inundada. Exato, Ambroso Samana. Esta é uma questão pertinente. Esta é uma situação laboral. Uma situação a qual nós sabemos que, além dessas denúncias, vai assolar muitos colaboradores. Não é? Há patronato que vai, sim, querer tirar vantagem dos seus colaboradores, mas porque, de facto, alguns não estão a ter meio de chegar ao trabalho. O Ambroso Sambamate a dizer que é importante, é pertinente ao colaborador
que percebe que, ou por algum motivo, alguma eventualidade, não consegue se fazer ao local do trabalho, é importante avisar com antecedência, não é? Usa telemóvel, liga, não consigo chegar por isto e aquilo, não é? Porque também existem alguns oportunistas que, por mais que consiga lá chegar, já está no sangue faltar ao trabalho. Então, para que não se confunda o santo ou o honesto e o mentiroso, vamos usar meios de comunicação, informa o patronato, não é? Que não consigo chegar por isto, e esperamos que o patronato consiga te entender. Entretanto, para o patronato que for avisado que não consigo chegar, ainda assim volta a sancionar os colaboradores. Será que pode ser, pode responder criminalmente? Não, criminalmente não é o caso. O que tem que haver, naturalmente, é primeiro reclamar a sanção aplicada. Imagina que tenha sido aplicada, por exemplo, um processo disciplinar. Então teria a chance de responder o processo disciplinar e provar a razão de ser da minha falta. Porque teria faltado, porque não havia mecanismo para juntar testemunhas, outros meios de prova. Poderia ser um desconto nas férias ou no salário. É importante, no fundo, provar que, de fato, por causa daquele motivo, deu lugar à falta. Bom, não havendo um encontro de vontades ou resolução do problema de forma extrajudicial junto do patronato, ainda temos a via da mediação laboral e, finalmente, mas espero que as coisas não cheguem a esse nível, temos a via dos tribunais de trabalho. Então, não é caso de falarmos de crime, porque não existe. O que existe é essa possibilidade de esclarecer ao patronato o que é que deu lugar à falta e provar. É muito importante. Aquele que alega um fato, compete-lhe fazer a prova que constitui os fatos que ele alegou. O fato de eu ter tido problemas por causa de inundações, ou vias cortadas, porque sabemos que também isso existe, não quer dizer que o patronato tem que aceitar ou acatar aquilo de forma automática. É importante que haja prova do fato para que o patronato admita e, de fato, não aplique a sanção ou a reação laboralmente estabelecida. Muito bom. Ficaram aqui as dicas do Ambrósio Sambamate, não é? É necessário o trabalhador, colaborador, que se sentir a ser injustiçado, é necessário que use os mecanismos deixados aqui por Ambrósio Sambamate, o advogado, não é? Para pedir aqueles que são os seus direitos, não é? Existe também lei laboral, mas antes avisem com antecedência, patrão, isto. Se o patrão continuar com comportamento de ignorância, use esses mecanismos que foram deixados por Ambrósio Sambamate. Ainda na mesma cena da Ambrósio Sambamate, nós da comunicação fomos bombardeados com muitas informações. Umas diziam que estamos a pedir os helicópteros, não é? Que estavam que se fizeram sentir após as eleições, não é, presidenciais de 2025. Entretanto, porque quando começaram as chuvas, percebia-se que não estavam a ver esses helicópteros para resgatar pessoas em eminência, não é, das cheias. Os helicópteros apareceram, por sinal aqui no vídeo demonstra uma situação que foram resgatadas 11 pessoas na província de Gaza, os quais o presidente da República, Daniel Francisco Chapo, assim que é, foi fazer a recepção das mesmas pessoas. Como é que olha para esta atitude do Corpo da Salvação e a atitude do presidente da República? Bom, existe uma lei em Moçambique que estabelece o regime jurídico de gestão de desastres. Por causa disso, existe também o Instituto Nacional de Gestão de Desastres. A lei estabelece mecanismos obrigatórios que o Estado tem que ter para garantir salvação. Não fala tecnicamente de existência de aeronaves, mais concretamente de helicópteros. Fala da necessidade do Estado criar condições para o resgate e salvação daquelas pessoas. O que nós podemos ter percebido eventualmente aqui é a existência de uma demora na alocação desses instrumentos. Porque teria acompanhado nas últimas reportagens que, pelo menos nos últimos dias, já havia muitos meios de salvação. Eu gostava que até que não se limitasse a questão somente aos helicópteros. Eu referia-me à necessidade de garantir que meios, podem ser embarcações ou outros, existam efetivamente para fazer a salvação. O que eventualmente podemos chamar a atenção é a necessidade da alocação desses meios o mais rápido possível, justamente para acautelar essas questões. Mas chamar a atenção
à comunidade em geral que os meios não podem subscrever-se helicópteros. Devem dizer respeito a todo tipo de mecanismos para a salvação de pessoas. Embarcações, aeronaves, sendo o caso, e outras formas de salvação. E, sobretudo, a existência de locais adequados para reassentar ou colocar as pessoas enquanto a situação não se resolve. Antes Então, de responder à questão relacionada com a atitude do Presidente da República, vamos abrir nossas linhas para ouvirmos a opinião dos nossos telespectadores, não é? A nossos internautas partilhem a nossa transmissão com vossos amigos, vizinhos, colegas. Mina Citoy, diz andou sumido. Ambroso, conheço o Ambroso Sambamate, muito bom, muito bom. Ambroso Sambamate é advogado de profissão, não é? Nosso convidado para nos ajudar a interpretar alguns assuntos também relacionados com assuntos laborais. Este assunto que vamos levar muito a cabo hoje, vamos poder também denunciar e nós vamos fazer acompanhamento do vosso caso. Tá sim, bom dia. Perdemos a ligação. Luiz Massing diz, saudações informativas a todos. Muito bom, saudações para si também. Entretanto, e muitas outras mensagens, vão partilhando a nossa transmissão, deixem os vossos comentários, não é? Este é o Diário do Povo, Coronel Dito Vilanculos, o repórter do povo. Estamos aqui para vos informar. Vamos. Tá sim, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu caro. Está tudo bem? Estou tudo bem, graças a Deus. Aqui também na grado bom Deus. Seu nome, de onde é que nos fala? João Francisco da Bel Jafar Maracuelo. Perdão, o nome? João Francisco da Bel Jafar Maracuelo. João Francisco Maracuelo. Muito bom, João Francisco. Seu nome, ou seja, vamos à sua contribuição assim que é. Eu, para mim, é de louvar a atitude do presidente, apesar de que aquilo só acontece nas situações em que ele está lá. Eu até acho que aquele helicóptero, ele é da presidência. Para mim não devia ser só dessa forma. Devia haver uma forma de sempre haver uma... Porque sabe-se muito bem que sempre há essa situação de emergência, né? Então, que país é esse que não tem helicóptero para poder salvar filhos? É vergonhoso o que está acontecendo aqui nesse país. É muito vergonhoso. Exato. É muito vergonhoso. Exato. Aquilo é de lamentar mesmo. O nosso governo não tem atitude mesmo de contar com o imprevisto. Exato. Mas como é que está a sua zona com relação às inundações? Não, minha zona, por enquanto, não tem nenhum problema. Só temos problemas de falta de transporte. Porque eu me recordo muito bem que há 3 anos colocou-se uma chapa ali no Albacine a dizerem que a estrada de Abel Jafar Maracuelo ia começar. Mas já passam 3, 4 anos. A placa até caiu, a estrada nunca começou. Nós estamos a pagar 30 meticais, uma distância de 3 km. 30 meticais, para as pessoas que estão a sacrificar os carros deles. Muito bom. Isso é mau. Isso é mau, meu caro. É tudo? Vai, favor. É tudo? É tudo. Muito obrigado. Nós consegui entrar hoje. Consegui entrar no programa. Muito bom. Quem tenta, um dia consegue. Continua a nos acompanhar e muito obrigado pela audiência. É tudo. Muito obrigado. É tudo. Para trás ficou João Francisco, que nos ligou por intermédio de Abel Jafar, no município de Maracuena. Deixar a sua inquietação, não é? Dizer que parece que os helicópteros só circulam quando o presidente da República está lá. Tá sim, bom dia. Bom dia, meu caro. Bom dia. Peço para falar um bocadinho mais alto, afinar o volume do seu receptor. Seu nome, de onde é que nos fala? Bom dia. Seu nome, de onde é que nos fala? Roy de Nhamajel, de Tete. Fala de onde, desculpa? Roy de Nhamajel, de Tete. Muito boa. Sua contribuição, meu caro? A minha contribuição é a seguinte. Em primeiro lugar, é de lamentar. A alegação não está lá muito boa. Peço para falar um bocadinho mais alto, meu caro. Em primeiro lugar, é de lamentar a situação que está a acontecer no nosso belo e vasto Moçambique. Exato. Não é? É de lamentar, porque são vidas que estão-se a perder pela negligência da má gestão dos nossos dirigentes. Exato. Não é? E, em segundo lugar, é de agradecer
aos demais que estão a fazer sacrifícios, esforços de haver uma solução para salvar a vida. Não existe nenhum bem nessa face da terra que é a vida. Exato. A vida é um bem mais precioso do que os bens materiais. A sua excelência, Daniel Francisco, está a fazer o seu dever. E a Exato. sua obrigação, não é pedido. Nós estamos a mendigar. Exato. Ele, como presidente, ele tem que zelar para o bem-estar da sua governação ou dos seus mandatários, que somos nós. Exato. Então, nós não podemos, nesta fase em que nós nos encontramos, devemos mais nos amarmos mais. Moçambique é muito rico. Com tantas riquezas que nós temos em Moçambique, não podemos estar nesta fase em que nós nos encontramos. É de lamentar esta fase. Exato. Com tantos dinheiros desviados, tantos fundos desviados, fundos soberanos que iam criar mecanismos de descongestamentos fluviais. Moçambique ainda está a passar por cheias neste século. Com 30 e tal milhões de habitantes, ainda estamos nessa fase, mas estamos a ver que há escritórios clandestinos, há bancos clandestinos, dinheiros e dinheiros. Esses dinheiros para onde que foram? Esses dinheiros aprendidos a investir em quem? Esses dinheiros que vão emprestar nos países fora estão a investir para que fim? Nós temos que parar a analisar a cada assunto que está a se abordar. Então, desde já quero agradecer a tua TV pela esta oportunidade maravilhosa, agradecer que é uma televisão jovem, uma televisão também com repórteres e jornalistas jovens, visionários, e que defende o interesse do povo. O jornalismo é isto, não estar a favor de nenhum partido. É muito mais abordar os assuntos que estão a acontecer ao nosso cotidiano. Como o senhor jornalista há pouco tempo falou, tínhamos muitos mecanismos na época das manifestações. E onde estão esses mecanismos? O advogado ali é um jovem muito com conhecimento, muita sapiência, muita sabedoria. São esse tipo de jovens que nós precisamos. Cada coisa no seu devido lugar. Nesta fase, nós estamos para escovar o presidente, porque é o trabalho dele e a obrigação dele. Não estamos para escovar. Então temos que tirar essa mentalidade da camada juvenil de estarmos sempre a olhar no lado do negativismo. Devemos olhar no lado positivo, sim, é positivo, mas nós estamos a mendigar. Se tivesse evitado, se tivesse prevenido, estas situações seriam melhores ainda. A prevenção é o melhor remédio do que redimir. Aí está. Muito obrigado, que já agradeço pelo programa, que Deus te abençoe. Seja um jovem com um futuro muito brilhante. Que Deus te abençoe assim, a sua família e a vossa televisão. Muito Amém. obrigado. Muito obrigado, meu caro, pela sua contribuição, pelas flores dadas já em devida. Vamos desta forma encerrar as linhas. Vamos encerrar as linhas por enquanto. A qualquer momento poderemos voltar a dar espaço a nossos telespectadores de deixarem os seus comentários. A nossos internautas, muito obrigado pelas partilhas, muito obrigado pelos comentários. Este é o Diário do Povo. Começamos a nossa informação pedindo o Corpo da Salvação que vá na zona de 3 de fevereiro, na província de Maputo, no troço da Estrada Nacional número 1, 18 pessoas encontram-se estagnadas a precisar de ajuda. Estão a gritar socorro, não é? É necessário que o Corpo da Salvação faça diligências. Esperamos que nessas próximas horas reportamos que as pessoas foram resgatadas e com vidas. Tem lá fotos de crianças, senhores e velhos. É necessário que se faça diligências para trazer essas pessoas à vida, trazer essas pessoas às suas famílias. Nós apelamos, pedimos a quem de direito que nos ajude a salvar vidas. Nós somos moçambicanos. Se cada profissional no seu setor do trabalho fizer a sua parte, vamos ser unidos, vamos superar. O povo moçambicano tem-se dito que é um povo forte, já passou por muitas, não é? Muitas situações delicadas e, contudo, ultrapassamos. Vamos remar juntos, vamos caminhar juntos. Esta vamos ultrapassar. Ambroso Sambamate, a última questão que foi, de facto, te convidado a responder. Como é que olha para a atitude do Presidente da República perante esta situação de resgate das pessoas na província de Gaza? É muito simples de interpretar. A figura do Presidente da República é uma figura administrativa, é um órgão de soberania, órgão administrativo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele é gerido por princípios, atribuições e competências. Tranquilo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que um dos deveres do Presidente da República que ele jurou fazer cumprir, naturalmente, é defender a nossa Constituição,
e garantir a condução adequada do nosso Estado. Então, ao realizar aquela atividade, aquela ação específica de garantir a salvação daquelas pessoas que estavam sitiadas, o Presidente da República não fez mais naturalmente que o seu dever, porque é o dever do Presidente da República, é o dever dos órgãos do Estado proceder e garantir no cumprimento das normas. É verdade, sim, que é de louvar, mas não podemos abstrair e pensar que houve um favor que foi prestado. Não é um favor, é um dever e é a atitude correta que se esperava e se espera ainda do Presidente da República. Ainda por cima, tomamos conhecimento que houve o adiamento de uma reunião que ele tinha de ter em Davos. É de fato de louvar, porque faz sentido e é isso que se espera. No dia a dia, é importante, neste tipo de situações, termos a presença do mais alto magistrado da nação a conduzir em loco e no terreno. Vamos pedir ao ambioso Sambamati para que não perca o seu fio de pensamento, não perca a sua abordagem. Hélio Mucavel Júnior manda mensagem no Facebook, diz: Senhor, tem pessoas a precisarem de ajuda em Gaza. Xaluquane, Xiguadela, pedimos que encaminhe ajuda de resgate. Está aqui mais um grito de socorro. A quem é de direito Gaza, a Xaluquane, Xiguadela, estão a precisar de ajuda. A quem é de direito pode sim mandar equipe de resgate para trazer essas pessoas, não é, à vida. Estamos numa situação de emergência. É necessário que unamos nossas forças, façamos nossas diligências. Quem é de direito, por favor, manda uma equipe de resgate para Gaza, Xaluquane, Xiguadela. Dizem socorro, estamos a pedir equipe de resgate. É necessário que façam diligências, não é? No pensamento do Ambroso Sambamati, na sua abordagem, ia dizendo que é dever do Presidente da República fazer uma atitude daquelas que as nossas imagens reportamos que aconteceram na província de Gaza. Mais um grito de socorro, Xaluquane. Mandem mais vossas mensagens. Podem deixar vossas mensagens de pedido de ajuda pelo 84 15 33 867. Podem mandar as vossas mensagens neste contato. Vamos encaminhar, vamos reportar para chegar a quem é de direito. A vocês que têm carros de pequeno porte, por favor, não se façam as vias. Essas águas têm muita pressão. A vocês também que têm carros sim de grande porte, é necessário não testarem a profundidade do rio com os dois pés. Não desafiem essas águas. Vamos ser seres defensivos. Não vamos testar a profundidade do rio com os dois pés. Se não tiver já fazeres pertinentes, é necessário que fiquem em lugares seguros, fiquem em casa, junto com sua família, em lugares seguros. Não se submetamos a riscos desnecessários. Ambroso Sambamati estava assim ainda a responder a respeito da responsabilidade do Presidente da República. Pois, estávamos a referir, sendo um órgão administrativo, um órgão público, um órgão do Estado, é dever do Presidente da República garantir não só aquilo, como a existência de todos os mecanismos necessários, do ponto de vista até de moral da Força Pública de Salvação, para garantir a recuperação das pessoas. Queria até usar a oportunidade para, no fundo, chamar a atenção. Posso estar errado, mas pelo menos, já pelo menos desde o início deste período chuvoso que estamos agora a enfrentar, não terei visto uma ação concertada, efusiva e forte, pelo menos no nosso serviço de salvação pública, em termos de destacamento de uma força efetiva para diversos locais ao longo do nosso país que tiveram que estão a enfrentar esses problemas. O que temos de perceber, pelo menos eu, é a existência de pessoas, eu vou chamar pessoas singulares, que de livre e espontânea vontade têm dedicado esforços para a salvação dessas pessoas. Não está errado, mas entendemos que se o Estado tem um serviço nacional de salvação pública, se o Estado tem um serviço cívico, é importante neste momento garantir a maior e mais profunda alocação dessas pessoas para o salvamento e a minoração dos encargos e dos custos que essas pessoas estão a ter para garantir que de fato rapidamente se resolva a situação. Embora a solução, tal como disse, ela vive intrinsecamente ligada a uma solução de natureza estrutural, aquilo que é respeito pelas normas ambientais e ordenamento do território. Meu caro Nildito, onde não ocorreu enchentes atualmente, e boa parte dos locais é porque a terra admite e ela rapidamente absorve as águas, ou são daqueles casos que são iguais à situação da Vila Olímpica, em que claramente
Houve de forma deliberada, clara, construções ordenadas, para começar. Segundo, um sistema de evacuação e escoamento de águas que garante que, em caso de precipitação, aquela água é evacuada para um local. Resultado, as pessoas que vivem naquela zona estão minimamente tranquilas, porque naquela zona não haverá estas enchentes. Mas isto não é resultado do acaso. É porque houve construção de um sistema para escoamento de águas. Então não podemos pensar em nenhuma circunstância que é possível nós vivermos num Xamanculo, num bairro do aeroporto, num bairro do Machaquene, livre de inundações. Aliás, enquanto eu vinha ao seu programa, eu ia apreciando diferentes bairros. Porque teria passado por diferentes bairros. Bom, o bairro do Machaquene, por exemplo, está um caos. Mas repara, aquela situação, caro Nildito, ela vai se repetir no próximo ano, enquanto não se investir num mecanismo sério de evacuação de água e transporte das águas. Então, em Moçambique é normal o período chuvoso se comportar desta forma. Aliás, temos de perceber que o comportamento do período chuvoso tem estado a agravar-se. Então, de facto, eu até vi no centro da cidade de Maputo, depois da chuva, aquilo estava intransitável. Você põe bota, quer dizer, você junto com a sua bota é engolido. O saneamento não está o melhor. Não está o melhor, embora haja alguma nota aqui. Com satisfação, temos estado a assistir obras de um financiamento, quero crer que seja do Banco Mundial, esteja a ser dirigido pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo, que claramente está a ocorrer agora na cidade de Maputo, com felicidade, a manutenção e construção ou renovação do nosso sistema de drenagem. É aquilo que tem a acontecer. Então não nos espantemos que a breve trecho, na cidade de Maputo, quando ocorram chuvas, não haja um índice elevado de inundações. Há de ser resultado desse sistema. De novo, isto não é obra do acaso, é científico. Governar exige ciência. Então, se nós queremos reduzir o gasto de recursos para atender, por exemplo, comprar embarcações para salvação, alimentar pessoas em centros de acomodação, nós temos que pensar antes do problema acontecer. O que estamos agora chama-se reativos. E claro, se não previne, o custo da remediação há de ser elevado agora. Então vamos ter de gastar tempo e dinheiro a alimentar pessoas quando deveríamos, ainda no ato da construção de boates, dizer, olha, nessa zona não se constrói. Exato. Porque é uma zona de lençol freático. É o que está a acontecer, por exemplo, no Mapulene. Não se devia construir, mas temos arranha-céus todos os dias a serem construídos. Resultado, no dia de chuva, é aquilo que nós temos, enchentes absolutas. Então podemos pensar que é o azar, é obra do acaso, aquelas enchentes. É porque não existe um sistema efetivo de escoamento das águas naqueles bairros. Exato. Muito bom. Ambroso Sambamate, advogado, a falar de problemas, mas também a falar de soluções, possíveis soluções. São esses argumentos que nós precisamos. São, de facto, esses jovens que convidamos aqui para sugarmos, assim que é, ou bebermos do seu conhecimento. Esperamos que essas palavras não sejam ameaça para ninguém, mas seja visto como uma forma de resolver-se um problema que assola uma sociedade. São 33 milhões de moçambicanos. É necessário que contribuamos, cada profissional, no seu setor de trabalho, na sua cadeira, no seu ofício, fazer a sua parte. Só assim poderemos construir um Moçambique melhor. Permitam-me aqui, no espaço da tua TV, no Diário do Povo, eu sempre disse que este é nosso parlamento. O parlamento dos deputados, Casa do Povo, é lá no parlamento da Assembleia. Mas aqui é onde debatemos assuntos sociais. Nós, como sociedade, vamos juntos usarmos das nossas opiniões no sentido de construirmos um Moçambique melhor, não é? É necessário fazermos um Moçambique melhor. Entretanto, Ambroso Sambamate, considerações finais. Desde já, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite e deixar aquele que é seu conhecimento, compartilhar e partilhar suas experiências com o povo moçambicano, não só até aos que vê por intermédio da diáspora. Caros internautas, partilhem mais a nossa transmissão. Estou a gostar, não é, das reações. Deixem as vossas mensagens. Quem está numa situação iminente precisa de resgate, pode deixar sim a sua mensagem ou deixa a sua mensagem por intermédio do contacto 84 15
33867. Pode deixar por WhatsApp seus vídeos, tudo que está a acontecer à sua volta. No WhatsApp, com o mesmo contacto, poderá conversar aqui com o repórter do povo. Deixa também sua mensagem pelo mesmo número, 84 15 33 867, ou usa todos os blocos noticiosos da tua TV para deixar aquela que é a sua denúncia com relação também ao aspecto de assuntos laborais. Deixem vossas denúncias por intermédio do mesmo contato. Vamos pedir também ao patronato para que sejam mais humanos, entendam vossos colaboradores e usem sobretudo o diálogo para resolver um e outro assunto. Como dizia Ambroso Sambamati, considerações finais. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado, Nelito, pelo convite para discutirmos essa questão importante e negativa que está a assolar o nosso país. Segundo, uma recomendação. A primeira recomendação, mesmo para o Estado, é para o governo. As normas sobre o ordenamento do território devem ser postas em práticas, o que não está a acontecer hoje em dia. O resultado é o que nós estamos a assistir, essas todas as enchentes. Boa parte delas, quando observamos, é porque as pessoas construíram locais errados e, acima de tudo, não havia ou não há um sistema efetivo de escoamento das águas, por um lado. Por outro lado, para a sociedade em geral, ou seja, é importante que nós procuremos privilegiar construir infraestruturas resilientes e nos locais adequados. Mas, acima de tudo, dar um voto positivo à sociedade, porque estou a acompanhar diferentes pessoas singulares que sozinhas estão a mobilizar recursos para apoiar as pessoas que estão a enfrentar esses problemas. Então, é um voto positivo, parabéns e continuemos, porque de fato nesse período temos de apoiarmos uns aos outros, mas é importante não esquecer que o dever maior é o dever do Estado garantir a existência de mecanismos adequados para a implementação da política moçambicana de ordenamento do território. Não permitamos que se construam em locais inadequados, não permitamos que se construa sem que haja um saneamento adequado, porque isto há de sempre fazer nascer esse problema. E muito grato. Para trás ficou Ambroso Sambamati, de quem somos gratos por ter aceito o nosso convite para virmos debater esses assuntos que estão a assolar a Moçambique desde 9 de janeiro de 2026. Alerta Gaza! Alerta para Gaza! A barragem de Massingir, não é? As águas foi aberta e as águas estão a tomar um rumo descontrolado. Não está a haver o controle das águas. Isto que põe as populações em iminência de enchentes, não é? Gaza é uma das províncias que foi muito assolada pelas chuvas. Estão a haver muitas enchentes lá. Alerta para Gaza. Valério, vamos a Massingir. Vamos à barragem de Massingir. As águas estão a tomar um rumo, não é, descontrolado. Chega indicação que precisamos ir ao intervalo. Iremos falar desta matéria e também vamos perceber a guerra dos enfermeiros junto com o governo, junto com a ministra. Os enfermeiros anunciaram greve a começar, não é, na sexta-feira, 16 de janeiro. Entretanto, disseram que a greve começa às 15 horas. De facto, parece que alguns já estão a levar a cabo esta situação, mas também estão a repudiar o 40% dado pelo governo de 13º. A ministra falou para a nossa equipe de reportagem que não vamos recuar diante da nossa decisão. Dizer que na briga de dois elefantes